Olá! Vamos agora para a nossa aula de português, exercitando a coesão textual, certo? A organização das ideias em um texto é fundamental para que quem lê ele, o leitor, compreenda a mensagem que é pretendida, que pretende. Nesse sentido, é importante que você, como autor de qualquer texto, pense e planeje a sua escrita, selecionando as palavras que você usará nessa construção para que os textos produzidos por você sejam coesos e coerentes nas ideias apresentadas. Por isso que eu falo, nós temos que pensar que nós escrevemos para alguém ler. Por isso nós temos que escrever corretamente, certo? Com as ideias bem claras, para a gente entender o que a outra pessoa está querendo nos passar. Então, aqui, veja só, evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva. E assim, a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontra repetida. Então, vocês viram que aqui nesse texto, que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler para você, está repetindo várias vezes a mesma coisa. Aí você vai ficar meio embaralhado, não vai conseguir entender o que eu quero dizer. Então, vamos lá. Segue algumas sugestões de leitura sobre a vida dos golfinhos, temas que usaremos para tratar as questões sobre a coerência textual, o objeto de conhecimento a ser trabalhado nessa semana de CIPET. Então, aqui tem a menina e o golfinho. Aqui vem falando um texto sobre o golfinho, que eles são os animais cetáceos, são mamíferos que habitam o meio aquático, estão perfeitamente adaptados a este ambiente. Então, aqui vem um livro e aqui também tem a história, o informativo sobre o golfinho. Aqui vem um outro texto sobre o golfinho salva-vidas. Então, vamos ler para a gente entender um pouquinho do que é a coesão de um texto. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos, ele foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filipe, como o dócil animal foi batizado, levou um menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Revista Zá, ano 5, número 42. São Paulo, Pinos 2000. Então, é uma notícia que saiu na revista Zá no ano de 2000. Então, vamos lá para o exercício. Parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere? Sobre que fato que está falando nessa notícia? O objetivo desse texto é alertar, informar, divertir ou criticar. Vocês viram que lá tem um livro, lá tem primeiro o informativo do golfinho, depois veio a notícia. Então, tudo isso quer dizer o quê? Qual que é o objetivo desse texto? É alertar, informar, divertir ou criticar. Encontra-se registro de opinião em um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu, ou então o pai do garoto pôde retirá-lo da água sã e salvo, ou realmente o mundo animal é surpreendente. Qual dessas alternativas você vê que expressa uma opinião? Está registrada a opinião de alguém. Onde aconteceu o fato noticiado? Volta lá na notícia e olha. Na número 5, estabeleça a coesão do texto abaixo. Reescreva-o valendo de expressões que substituem o excesso do emprego da palavra golfinho. E não se esqueça de usar os pronomes estudados na outra semana que você já estudar. Dê um título ao seu texto. Deixamos destacadas as palavras que devem ser substituídas. Segue também sugestões de palavras que você utilizar.
ele é que esse mamífero, aos demais e deles. Então, aqui, as palavras que estão em negrito nesse texto têm que ser substituídas. E pode ser substituída por esses pronomes que estão aqui. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. O golfinho, então essa palavra aqui eu tenho que substituir. Eu posso pôr, ele vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que esse mamífero pede ajuda quando está em perigo ou avisa aos demais onde há comida, certo? Então, você vai substituir por aquelas palavras assim. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina. E é por isso que muitos golfinhos, está repetindo, que muitos deles são aprisionados, certo? Você vai tirar essa palavra golfinho toda hora do texto. Treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Então, é esse exercício que vocês vão fazer nessas linhas aqui do PET, ok? Da página 11 e 12. Um abraço a todos, até mais. Espero que vocês compreendam. Caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar.